quarto trimestre de 2025. Título: Espírito, Alma e Corpo. A restauração integral do ser humano para chegar à estatura completa de Cristo. Comentarista: Silas Queiroz. Lição 3. O corpo e as consequências do pecado. Data: 19 de outubro de 2025. Texto áureo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Objetivos da lição: analisar como o ser humano foi criado em perfeição e de que forma o pecado trouxe sofrimento. Explicar que apesar das consequências do pecado, o ser humano continua responsável por suas escolhas. Refletir sobre as limitações físicas e as enfermidades como realidade pós-queda, mantendo a esperança na glorificação do corpo. Introdução. Gênesis nos apresenta os terríveis efeitos do pecado em toda a criação. O homem experimentou de forma imediata a separação espiritual de Deus, manifestada no senso de culpa e na reação à presença do Criador após a primeira transgressão. Gênesis 3, 6-10. Não muito depois, a morte física entrou na história humana, começando por Abel. Gênesis 4:8. Os impactos do pecado no corpo, a parte material do ser humano, é o assunto desta lição. Da perfeição à morte. 1. A certificação divina. O homem foi criado perfeito pelas mãos do Criador em toda a sua constituição, incluindo o corpo. Além da perfeição fazer parte da natureza divina, o próprio Deus, após a criação do homem, certificou a qualidade de sua obra, e atentou e viu que tudo era muito bom. Havia plenitude de vida no primeiro casal. Adão e Eva viviam em completa harmonia com Deus, consigo mesmo, entre si e com a natureza. Quão aprazível era este maravilhoso estado original. Afetada pelo pecado, nossa mente não consegue descrevê-lo, assim como não temos compreensão plena da glória futura na restauração de todas as coisas. 2. Pecado e dor. A indizível sensação de bem-estar que o homem desfrutava era proveniente da vida que recebera de Deus e fluía em todo o seu ser. O pecado trouxe a incômoda experiência da dor, provocada por fatores espirituais, emocionais e físicos, um complexo de alterações que vão da perda da comunhão com Deus e da restrição à árvore da vida à vivência em um ambiente agora adverso, amaldiçoado por causa da transgressão de Adão. Em meio a tudo isso, o corpo passou a padecer e se degenerar até cumprir a sentença final, o retorno ao pó. Por mais que se cuide desta matéria, depois da queda, o caminho natural da vida é o envelhecimento e a morte. 3. Velhice, autenticidade e gratidão. Dentro do grave quadro de adoecimento mental que marca a sociedade hoje, um novo transtorno tem sido diagnosticado: a gerontofobia, um terrível e mórbido medo de envelhecer, que causa ansiedade e produz comportamentos incompatíveis com a idade. A Bíblia fala da velhice de uma forma natural, clara e direta, ressaltando seu valor e honra. Enquanto isso, assiste-se a uma cultura de negação desta fase da vida, a começar pela rejeição da palavra velho. Cuidar de si é muito importante, mas é preciso ser sábio e viver todas as fases da vida de maneira autêntica, em profunda gratidão e temor a Deus. Precisamos reconhecer as características e a importância de cada etapa de nossa existência. Se esse conteúdo está fazendo sentido para você, pausa um segundo e deixa o like. Isso mostra que você quer ver mais vídeos como este e me ajuda a continuar criando. A responsabilidade humana. 1. Corpo e livre-arbítrio. Como consequência de sua transgressão, Adão e Eva passaram a conhecer não somente o bem, mas também o mal, e todos os seus descendentes nascem inclinados ao pecado. Mas, apesar do pecado ter desfigurado a imagem de Deus no homem, não aniquilou. Um dos significados disso é que o ser humano continua dotado de livre-arbítrio. Somos responsáveis pelo uso de nosso corpo para o bem ou para o mal. Como disse Deus a Caim: se bem fizeres, não haverá aceitação para ti, e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. 2. A potencialização do sofrimento. Além das consequências naturais decorrentes do pecado original, o corpo também sofre impactos das transgressões que o ser humano pratica ao longo da vida, inclusive contra si mesmo. Essa potencialização do sofrimento decorre das obras da carne. Grego, sarx, natureza pecaminosa. Gálatas 5:19-21. É a manifestação do espírito de inimizade contra Deus.
que Satanás, a antiga serpente, instilou no coração humano ainda no Éden. Esse quadro de corrupção foi observado logo nas primeiras gerações e somente se agrava. As drogas são um dos instrumentos de profunda degradação do corpo. As práticas sexuais ilícitas também crescem. Crianças e adolescentes são os mais vulneráveis e dependem cada vez mais de um vigilante, amoroso e firme cuidado dos pais, no temor do Senhor. Qualquer negligência pode resultar em gravíssimas consequências. Do abatimento à glorificação. 1. A realidade das enfermidades. Com o pecado, as doenças também passaram a fazer parte da vida humana. Elas surgem no processo de degeneração dos órgãos e sistemas do corpo, por causas internas e externas, e estão entre os fatores que levam o ser humano de volta ao pó. Ninguém está imune ou isento de sofrê-las, nem mesmo os cristãos. Paulo menciona seu cooperador Trófimo, que deixara doente em Mileto. A Timóteo recomendou: não bebas mais água só, mas usa de um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Tudo indica que o jovem pastor tinha um corpo debilitado por algumas doenças, provavelmente distúrbios gástricos. Jesus tem poder para nos curar de todo mal, mas precisamos ter serenidade, paciência e firmeza na fé se enfrentarmos sofrimentos persistentes. 2. Enfado e canseira. Mesmo que o corpo não seja abatido por doenças, o próprio processo de envelhecimento traz canseira e enfado. Limitações e fraquezas surgem ao longo da vida, alterando toda a estrutura humana. Ter consciência disso é importante para nosso autoconhecimento, como já vimos, mas é essencial também para uma convivência cristã sem orgulho ou acepção de pessoas. Ricos e pobres são como a erva que seca e a flor que murcha e cai. Promover a comunhão entre todos é missão fundamental da igreja. 3. O corpo glorificado. A esperança do salvo por Cristo que vive em santificação é de uma redenção completa, inclusive do corpo. Romanos 8:23. É o espectro futuro da salvação, a glorificação. Nosso corpo abatido será transformado para ser conforme o corpo glorioso de Cristo, segundo seu eficaz poder. O verbo transformar nesse texto é metaschematizo, no grego, e significa mudar a forma. Será a mudança do corpo terreno, carnal e mortal para o celestial, espiritual e imortal, semelhante ao de Cristo Jesus, o homem perfeito. Conclusão. Apesar de todo o abatimento e sofrimentos que experimentamos em nosso corpo como consequência do pecado e de nossas próprias transgressões, em Cristo temos a certeza de uma redenção completa, conquistada por sua obra perfeita na cruz do Calvário. Ele nos dará um novo corpo, eternamente transformado e